Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao GlobeNet Talks. E hoje vamos falar sobre transporte de dados. Estou super animada e empolgada com a conversa incrível que teremos aqui. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou Thalita Pertic, especialista em marketing da GlobeNet. Agora, antes de começar, gostaria de fazer dois combinados com vocês. O primeiro é que o webinar será gravado e o segundo é que ao final da apresentação teremos um espaço dedicado a perguntas. Sintam-se à vontade para nos enviar a sua pergunta no chat. Agora sim, vamos começar? Juntando-se a nós, temos dois especialistas do time da GlobeNet que irão explorar o assunto transporte de dados e irão te ajudar a escolher qual a melhor solução para você. Vamos dar as boas-vindas ao Gabriel Rodrigues, gerente de contas, e ao Márcio de Moraes, engenheiro de pré-vendas. Muito obrigado, Thalita. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente falando para todos vocês, mesmo que de maneira remota. Espero que estejam todos bem. A gente vai estar falando um pouquinho nesse webinar do nosso serviço de transporte, o Wave e EVPL. Vamos estar explicando ao longo dele a diferença principal entre os serviços. A gente sabe que tem muita gente que tem dúvida quando é que utiliza um, quando é que utiliza outro, quais são as diferenças deles. E esses serviços que fazem parte da família de produtos da GlobeNet, né, segmentados aí na área de rede. A GlobeNet, para quem ainda não conhece, vou falar um pouquinho para vocês. Somos uma empresa, operadora de telecom, né? Somos focadas em excelência, possuímos aí uma rede de cabos submarinos próprios, conectando as Américas. São mais de 26 mil quilômetros de cabos submarinos, interligando Estados Unidos, Venezuela, Colômbia, Brasil e agora com o nosso novo projeto também a Argentina. Nós somos a única operadora a possuir um anel óptico no Atlântico, trazendo um benefício para os nossos clientes que querem buscar por um SLA diferenciado, né, uma hora SLA, uma menor latência. Então a gente consegue oferecer junto nesse anel atlântico aí, a gente consegue oferecer os nossos serviços, onde as principais características do sistema da GlobeNet, né, que são entregar o quê? Rotas divergentes, serviços com menor latência, com melhor SLA. Né? A GlobeNet ela é o quê? Ela é focada na excelência de serviço para o cliente. Então, por isso que os nossos cabos, todos eles são focados nisso. A gente tem um serviço que provê divergência. Todos, até mesmo o novo projeto Malbec, a gente já pensou numa proteção para estar atendendo vocês. Então, a gente é uma empresa focada em atender carriers, né? Nós somos carriers de carriers. Então, por isso que a gente foca na neutralidade. Você carrier de carrier, a gente sabe que o mercado exige isso dos nossos serviços, né? Justamente porque a gente atua no mercado atacadista. A gente possui data centers na cidade de Fortaleza, na cidade do Rio de Janeiro, e possuímos também em Barranquilla, na Colômbia. São os data centers que a gente consegue ofertar esse serviço para o nosso cliente. O de Fortaleza, por exemplo, a gente está passando agora, em 2022, a gente está com uma expansão, vai triplicar a capacidade do data center de Fortaleza, que também é um pico central do PTT Fortaleza. O PTT de Fortaleza hoje, que é um dos PTTs que mais cresce em demanda e capacidade, justamente pela localização dele, né, da diferença de serviço por estar mais próximo do norte e nordeste para poder disseminar aí o conteúdo e as capacidades. Além disso, a GlobeNet possui POPs nas principais cidades, como, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente possui POP em Nova York e Miami. Na Venezuela, a gente possui POP em Maiquetía. Na Colômbia, a gente possui POP em Bogotá. São Paulo, a gente possui POP lá também, tanto nas principais data centers, né, SP2, SP4, Tibit. A gente possui POP lá. E na Argentina, a gente possui POPs também em Buenos Aires. São dois POPs que a gente tem nessa localidade. Então, com esse serviço de rede que a gente tem, ele provê a gente entregar os mais diferentes tipos de serviços que a GlobeNet tem hoje focado em entregar para os nossos clientes. Tá? E a gente está sempre procurando expandir. A prova disso, além da expansão desse data center que a gente está fazendo, vai realizar lá em Fortaleza, foi o cabo submarino Malbec, que começou a operar esse ano. E para estar falando um pouquinho do Malbec, eu vou chamar aqui a participação do nosso amigo Márcio. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcio, a Thalita já me apresentou, né? Sou Sales Engineer aqui da GlobeNet. Vou compartilhar com vocês alguns dos principais aspectos técnicos desse recém-instalado sistema de cabo submarino, o Malbec. É muito interessante falar do Malbec porque é um projeto vencedor. Vocês podem ver aí no slide, né? A GlobeNet ganhou o prêmio
de melhor projeto das Américas no ano de 2019, justamente pelo novo sistema de cabo submarino Malbec. Então, é sempre um prazer falar assim de um projeto vencedor. Bem, voltando um pouquinho a atenção para o que vocês estão vendo aí no mapa, nesse slide, observe que o Malbec ele conecta a nossa CLS no Rio de Janeiro a uma nova CLS que foi especialmente construída para recebê-lo em Las Toninas, na Argentina. E vocês também podem observar que existe uma ramificação no Malbec que permite conectar as CLS do Rio de Janeiro e de Las Toninas a uma também nova CLS construída em Praia Grande para receber o cabo submarino Malbec. E apenas só para deixar claro, né, para todos, quando eu estiver falando aqui de CLS, estou falando de Cable Land Station, ou seja, são as estações de aterrissagem de cabos, né, onde nós recebemos em terra os nossos cabos submarinos. Vocês podem observar também no mapa que todo esse sistema ele é protegido, tanto na parte submarina como na parte terrestre. Nós vamos abordar um pouquinho mais sobre isso à frente. E também gostaria de trazer um ponto importante à atenção de vocês. Entre Praia Grande e Las Toninas, existe no Malbec uma branch unit, ou seja, uma unidade de ramificação em frente a Porto Alegre. Isso permitirá que nós adicionemos essa região, o sul do Brasil, ao sistema Malbec. Isso já está em projeto, em breve nós teremos updates para compartilhar com todos vocês. Então vamos falar um pouquinho mais agora, um pouquinho mais de detalhes sobre o novo sistema proporcionado pelo Malbec. O Malbec tem uma importância muito grande para a região da Argentina. Antes do Malbec, já há um bom tempo, a Argentina não recebia um cabo submarino. Então, com o Malbec, nós agora podemos prover uma ampla capacidade de conexão, conectando a Argentina ao Brasil, a Colômbia, a Venezuela, Estados Unidos e aos principais pontos de interconexão internacionais. Outro ponto importante sobre o Malbec. Como a tecnologia utilizada no Malbec, me refiro tanto à parte de fibra ótica como nos equipamentos, são de última geração, ou como nós gostamos de dizer, né, é o estado da arte. Nós temos a possibilidade de oferecer uma conectividade confiável e com baixa latência. Então, quando nós falamos de conectividade, podemos dizer que esse é um casamento perfeito. Confiabilidade e baixa latência. E vale ressaltar, né, como traz atenção o slide, que esse é um sistema robusto. Nossas CLS são independentes de outros sistemas submarinos. E a parte terrestre também do sistema Malbec é redundante. Nós vamos até poder observar isso melhor na topologia a seguir. Vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vamos para o próximo slide. Vamos começar aqui pela Argentina. Observe no alto à esquerda da topologia. Na Argentina, nós temos 2 pontos de presença em Buenos Aires. São os POPs de Pacheco e Chacarita. Observe aqui pela topologia, veja que nós temos fibras que utilizam caminhos distintos para conectar esses POPs à nossa CLS de Las Toninas. É o que o slide anterior comentou, né, sobre os nossos backhauls serem redundantes. É isso que existe nesse sistema. Se você for um pouquinho para o lado, você pode observar a mesma topologia em nosso backhaul em São Paulo. Em São Paulo, nós temos 2 pontos de presença, em Equinix SP4 e também na Tivit, ambos na cidade de São Paulo. E assim como acontece na Argentina, nós temos fibras que utilizam caminhos distintos para conectá-los à nossa CLS de Praia Grande. E só um adendo aqui para vocês, a partir de SP4, nós também temos fibras redundantes que nos conectam ao nosso outro POP, que é em Equinix SP2. Mas o que quer dizer da parte submarina? Qual é a proteção, a robustez do sistema? Observe que no nosso cabo Malbec, como nós comentamos, parte de Las Toninas até o Rio de Janeiro, tendo uma ramificação na altura de Praia Grande. Observem que a partir de Las Toninas,
nós temos a proteção do Malbec através de um outro sistema submarino. Significa que, em caso de uma eventual falha entre Las Toninas e Praia Grande, o sistema estará protegido. E a mesma coisa acontece entre Praia Grande e Rio de Janeiro. Nós também temos a proteção desse trecho do Malbec através de um outro sistema submarino. É o que eu já comentei. Trata-se de um sistema confiável, robusto, né? É o estado da arte. E todo esse sistema nada mais é do que uma expansão da rede submarina da Globinet, que o Gabriel destacou no início dessa apresentação. Vamos falar agora de 2 serviços de transporte que nós entregamos através dessa rede poderosa submarina da Globinet. Gabriel, pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, Márcio, obrigado. Então, como eu estava falando no início, essa nossa estrutura submarina, ela provê que a gente possa entregar para os nossos clientes o nosso serviço. Então, além do que a gente vai falar um pouco hoje, explicar bastante hoje, que é esses serviços Wave e EVPL, os produtos da Globinet estão definidos em pilares, onde a gente tem o primeiro pilar, que é o IP, a gente tem o propriamente dito o IP Trânsito, o serviço de IP Trânsito. Hoje, se você for ver, consultar no ranking do CAIDA, hoje a Globinet é o 20º melhor AS conectado do mundo e o primeiro do Brasil. Isso prova aí o que a gente vem evoluindo ao longo do tempo. E temos o serviço do Genix, fomos pioneiros aí, criamos esse produto voltado para os ISPs, que a gente publica o AS do seu ISP direto no principal ponto de troca de tráfego internacional, a sua escolha. São mais de 20 X internacionais disponíveis dentro do Genix. A gente tem a família de produtos de infraestrutura as a service, onde está os nossos serviços de colocation, energia, cross connection e os serviços de virtual router, né, serviços de virtualização. A gente tem a parte da família de segurança, onde estão os nossos serviços de DDoS Gold e DDoS Silver. Né? A gente sabe que os ataques vêm ocorrendo cada vez mais, então esses produtos se fazem importantes. E aí sim, falando um pouquinho, entrando no assunto do nosso webinar de hoje, dentro da família de rede a gente tem os produtos de EVPL e os serviços de Wave. Os serviços de Wave, eles são dentro da camada, né, vamos dizer assim, configuração da tecnologia DWDM. E eles têm granularidade de 10 GWave ou de 100 GWave. A gente pode escolher nessas duas. Então, é um serviço de altíssima disponibilidade também, baixa latência, né? Por quê? Porque ele não tem roteamento no meio do caminho. Ele é um serviço que provê para você ter um serviço 100% fim a fim, transparente a protocolo. E a gente tem um serviço do EVPL, que aí sim já é um serviço da camada Ethernet, né? Ele já tem uma granularidade maior, você pode contratar ele seja a partir de 1 GB até 100 GB, mas a diferença é que você pode contratar 2, 3, 4, 5 ou 15, 16, 17 GB também. Ele é um serviço que provê a proteção, então a gente pode fazer a comutação automática, então você pode ter, por exemplo, um 10 GB Rio-Fortaleza no cabo submarino protegido automaticamente, se tiver alguma coisa você comuta. Você pode fazer também balanceamento de carga nesse serviço. O que é bem interessante também é ele te prover você fazer o burstable, né, que é muito utilizado, né, que é o que? Você consegue ter um comprometimento de banda mínimo e poder utilizar uma capacidade maior num determinado pico que você necessite. Então, você pode se comprometer com 2 GB e ter o burstable até 10, entregando uma interface de 10, ou ter 20 GB de comprometimento mínimo, até 40 numa interface de 40. Essas são algumas das propriedades, né, vamos dizer assim, de cada um dos serviços. Mas a gente vai entrar a fundo nesse webinar e vai falar muito assim da diferença entre um serviço e outro. Não é isso, Márcio? Você consegue mostrar para o pessoal tecnicamente a diferença entre um serviço e outro? Legal. Alguém poderia perguntar, né? O que é melhor? É melhor eu comprar um Wavelet ou é melhor um EVPL? Qual serviço é melhor? Então, a resposta é que não existe um serviço ou um produto melhor. O que existe é um produto que atende melhor às suas necessidades. Então, vamos traçar a partir de agora algumas comparações aqui, para que fique mais fácil você visualizar a diferença, fazer um comparativo e assim ter condição de escolher o que é o produto que melhor atende à sua necessidade. Então, por exemplo, o serviço Wavelet.
O serviço Waveland é um serviço de transporte provido em uma rede DWDM. Então, uma característica do serviço Waveland é que ele possui uma rota pré-definida. Ou seja, você tem um circuito ponto a ponto que será configurado numa rota específica. Não vai haver comutação, roteamento. Até porque o serviço Waveland é um serviço flat. Ele não é um serviço protegido. Alguns clientes possuem aplicações que são muito sensíveis a variações de latência. Então, em casos assim, por exemplo, o serviço Waveland é um serviço mais aplicável para eles. Por quê? Porque ele não vai ter esse tipo de comutação e, por isso, não haverá uma variação de latência. Comparando isso um pouquinho com o EVPL, o que a gente pode falar do serviço EVPL? O serviço EVPL ele é oferecido através de uma rede MPLS. Isso significa que, em caso de falha em algum trecho, a rede identifica uma outra rota disponível e começa a encaminhar os pacotes através dessa nova rota. Quando isso é importante para o cliente? Quando, em especial, a preocupação dele é a disponibilidade do serviço. Talvez a latência não é tão importante quanto para um outro cliente, mas a disponibilidade sim. Então, nesse caso, o EVPL talvez seja o produto mais indicado para você. Vamos falar um pouquinho agora sobre escalabilidade, granularidade. O serviço Waveland, como o Gabriel comentou, ele é entregue em dois tipos de capacidade, duas capacidades, 10 GB e 100 GB. Se o cliente optar por uma capacidade de 10 GB, a interface de entrega dele é de 10 GB. Se for de 100, obviamente de 100. Talvez você fale, mas isso é óbvio, né? Mas estou reforçando isso, por quê? Para a gente fazer um comparativo com o EVPL. O que dizer do EVPL? Bom, o EVPL, o cliente tem uma granularidade maior. Você pode ter serviços, por exemplo, de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 25 GB, 50 GB. Tá certo? Então, você tem uma maior granularidade. Além disso, normalmente você tem uma escalabilidade maior. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu posso te entregar um serviço com uma capacidade de 3 GB numa interface de 10 GB. Se você precisar de mais capacidade, eu posso aumentar essa capacidade até 10 GB, por exemplo, muito facilmente, na mesma estrutura que eu já estou lhe entregando. Por isso que eu digo que ele tem uma maior escalabilidade. Então, alguns clientes comparam isso para decidir o que é melhor para eles, um Waveland ou um EVPL. Um outro ponto que é levado em consideração na escolha desse serviço de transporte, a banda. Tá? O serviço Waveland tem uma banda fixa, certo? Você pode contratar 10 GB, você vai ter limitado a 10 GB. Você vai contratar 100 GB, você vai estar limitado a 100 GB. O que dizer do EVPL? O EVPL ele tem uma banda dinâmica, ou seja, você pode contratar uma capacidade garantida e ter à sua disposição uma capacidade adicional para ser usada quando você tiver a necessidade. É o que nós chamamos aqui de burstable. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Você poderia contratar um circuito 15 GB, burstable 20 GB. Isso significa que a sua banda contratada é 15 GB, mas, e você vai pagar pelos 15 GB, mas você tem uma capacidade adicional de 5 GB para você usar em caso de necessidade. Essa também é uma questão que alguns clientes levam em consideração para escolher um ou outro produto. Outro ponto, vamos falar de latência. Como se trata de um serviço Layer 1, o Waveland é a melhor opção, ele é a menor latência entre dois pontos. O que isso quer dizer, então? Que o EVPL ele tem uma latência ruim? Não. Quando nós partimos com a solução EVPL, existe sim um incremento de latência. Por quê? Porque a rede MPLS, onde nós configuramos o EVPL, utiliza a rede DWDM como transporte. Então,
Quando utilizamos um serviço EVPL, estamos falando de processamento nos equipamentos de Layer 2, que estão acima da camada de DWDM. Então, obviamente, isso adiciona uma latência ao serviço. Mas é claro, não estamos falando de uma latência enorme. Não, estamos falando de um pequeno incremento, que é a latência do próprio processamento dos dados, né? Mas, quando o cliente quer a menor latência possível, quando isso para ele é fundamental, então o Waveland torna-se a opção mais adequada. Uma outra coisa que diferencia os serviços é a arquitetura deles. Quando nós falamos sobre um serviço, sobre DWDM, que é o caso do Waveland, nós estamos falando de uma rede estatística. A banda é garantida de ponta a ponta, né? Você vai configurar, por exemplo, um 10 GB durante todo aquele trajeto, de ponta a ponta. Que dizer do serviço EVPL? O serviço EVPL é configurado em uma rede compartilhada, ou seja, existe a possibilidade de você ter o oversubscription. Vou dar um exemplo para ficar claro. Você pode ter uma rede com uma capacidade total de 100 GB, mas você ter configurado talvez até 500 GB em serviços lá dentro. Isso é muito comum acontecer. É uma prática comum, para falar a verdade. No entanto, eu gostaria até de trazer atenção a esse ponto aqui, porque na GlobeNet, mesmo os serviços EVPL, dentro do backbone da GlobeNet, tem banda garantida e protegida. Nós não fazemos oversubscription. Então, nessa questão, né, da arquitetura, tanto Wave como EVPL podem ser colocados, né, vamos dizer assim, no mesmo patamar. E uma outra questão, a última, trazer atenção, em relação a ser um serviço transparente. O serviço Waveland é um serviço totalmente transparente, 100% transparente. Então, não existe restrição de protocolo, quantidade de maquiagens, nada. Todos os protocolos vão poder passar tranquilamente nesse tipo de serviço. Muitas vezes as pessoas chamam isso até de um clear channel, ok? Já o serviço EVPL não é um clear channel. Não é. Então, existe essa diferença. Mas, de novo, eu trago atenção aqui a algo interessante. Dentro do nosso backbone, dentro do backbone da GlobeNet, nós suportamos transparência de frame. Por quê? Porque a nossa solução EVPL é baseada em pseudo-wide. Então, também há uma certa equivalência. Mas fique claro, né? Quando queremos um serviço 100% transparente, a solução adequada é o serviço Wave. Não são as únicas diferenças, é claro, né? São apenas algumas diferenças que existem aqui, pontuamos algumas, entre o Waveland, que é um serviço provido através de uma rede DWDM, e o serviço EVPL, que é provido através de uma rede IP. Nós vamos analisar agora alguns casos de sucesso e ver na prática isso. O que levou um cliente a escolher o Wave ou escolher VPL? Gabriel, você pode nos mostrar dois desses casos? Claro. Então, primeiro caso aí de sucesso que a gente tem é uma grande operadora internacional e nacional que atua tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ela queria uma diversidade da rede dela. Então, ela tinha já um cabo submarino interligando as Américas e ela precisava de uma divergência. Ela precisava também de um serviço de baixa latência, com alta disponibilidade, né, um outro cabo submarino com alta disponibilidade, que pudesse fazer justamente um serviço para ela de proteção do cabo dela. Né? A gente sabe que tem muitas RFPs, muitos clientes que só contratam o serviço protegido. Apesar da GlobeNet ter seu serviço 100% protegido, em anel não depender de terceiros para fazer, a gente costuma fazer proteção de muitos dos nossos clientes, dos nossos parceiros, nesse sentido. E esse cliente específico precisava disso. Então, ele precisava de baixa latência, alta disponibilidade, um serviço transparente a protocolo para que ele colocasse os serviços dele, fim a fim, e baixo custo. Então, o serviço de Wave ele se encaixa justamente no que o cliente estava buscando. Então, a gente entregou para ele um serviço de 100 GB Wave, interligando São Paulo, Miami, para que ele pudesse fazer a proteção do backbone internacional dele. Então, esse é um exemplo claro aí de quando o cliente busca um serviço Wave, né, que a gente indica. Já nesse outro exemplo,
A gente tem um fornecedor de acesso IP nacional, um ISP, que estava buscando expandir a sua operação para Fortaleza, né? Ele já é presente no Rio e São Paulo e queria expandir a sua operação para Fortaleza. Então, para isso, para ele ter presença, prestar um serviço de IP que precisa de uma grande disponibilidade e outros serviços, ele precisava de um serviço de extrema disponibilidade, ou seja, um serviço que já fosse protegido e que pudesse também prover para ele outras características, como a gente poder dar o burstable para ele, né? Por quê? Porque ele está começando uma operação numa localidade que ele ainda não sabe qual vai ser a demanda, os clientes podem ter demandas diferentes em horários de pico, então, para isso, a gente entregou para ele um serviço do EVPL. Então, a gente entregou para ele um comprometimento mínimo de 20 GB, onde ele tinha um burstable até 40, e já conectou essa capacidade direto no PDT de Fortaleza. Lembrando que a Globinet é o Pix central do PDT Fortaleza, então a gente conectou essa capacidade direto para ele no PDT Fortaleza. Com isso, ele tinha toda a capilaridade daquela estrutura do NIC para entregar os serviços, seja em qual Pix que o cliente tivesse, e com a disponibilidade do burstable. Então, era interessante porque ele poderia vender para um cliente dele 1 GB burstable até 5, 1 GB burstable até 10, para que o cliente dele, no horário de pico, pudesse utilizar aquela capacidade, né, a mais, e ele também, por sua vez, tivesse essa capacidade disponível, sem estar necessário solicitar upgrade, sem estar necessário assinar uma nova ordem de serviço. O serviço já prevê isso para ele, essa capacidade a mais. Então, ele precisava de alta disponibilidade, capacidade flexível de tráfego. Então, ficou claro que ele estava precisando de um serviço EVPL, e no nosso caso a gente tem um EVPL Advanced que ainda provê para o cliente esse burstable, né? essa diferença do committed, e o burstable deixa uma capacidade a mais para ele utilizar no momento de pico, no momento que ele precisar disponibilizar para o cliente. Agora vamos ver os outros 2 casos de aplicação desses serviços aí com aço. Legal. Próximo caso é de um cliente internacional que gera e distribui streaming de vídeo. Esse cliente precisava de capacidade entre São Paulo, Miami e entre Rio de Janeiro, Nova York. O que era importante para esse cliente? Primeiro, ele não poderia ter variação de latência. O serviço tinha que ir por uma rota pré-definida e permanecer ali sempre. A aplicação dele era sensível a isso. Uma outra coisa, né? Além de ele não poder ter variação de latência, ele precisava ter a melhor latência possível. Ok? E por fim, também devido a uma característica da sua aplicação, ele precisava que o transporte utilizado fosse 100% transparente. Então, quando você junta todas essas características do seu serviço, você observa que o produto indicado para isso é o serviço Waveland. E foi isso o que ele contratou junto da Globinet. Vamos para um próximo caso. Legal. Esse caso é um caso de um cliente que precisava, que queria, por assim dizer, construir um POP remoto. Para ele construir o POP remoto, uma das coisas que ele precisava é um transporte com o menor custo possível, mas que também tivesse uma alta disponibilidade. E agora? Bom, é verdade que o EVPL ele tem uma disponibilidade mais alta que o Waveland. Por quê? Porque ele é um serviço protegido. Porém, o serviço Waveland da Globinet, na maior parte, ele é prestado em uma rede submarina, o que já dá uma alta disponibilidade para o cliente. O serviço Waveland também tem um custo inferior ao EVPL, o que é compreensível, né? Porque trata-se de um serviço flat, tá certo? Se nós formos comparar. Além disso, se nós pensarmos na estrutura da rede, a rede P, ela utiliza a rede de transporte DWDM. Ou seja, nós podemos dizer que existem mais equipamentos envolvidos para se transportar através da rede P do que através da rede DWDM. Por isso, por esses 2 fatores, o custo e os equipamentos, o custo do Wave é um custo um pouco inferior. Então, pensando nesses fatores, o cliente decidiu pela contratação de um serviço Waveland. Era o que se encaixava no caso dele. E, além do transporte, o cliente decidiu também contratar um Virtual Router. O que é o serviço de Virtual Router?
da Globinet. É um serviço que oferece o aluguel de um roteador, de um uso exclusivo do cliente, que permite ao cliente estabelecer uma presença nativa em qualquer um dos mercados onde a Globinet tem presença, sem a necessidade dele ter que alugar uma área no data center, dele realizar um investimento comprando, mantendo, gerenciando aquele equipamento. Tudo isso fica por conta da Globinet. Então, com o serviço de Wave mais o Virtual Router, nosso cliente pôde estabelecer um POP remoto e assim se conectar diretamente com os principais geradores de conteúdo da internet no mundo. Esse foi mais um caso, né, que nós trouxemos para que vocês pudessem avaliar o que fez nossos clientes optarem por um Wave ou por um EVPL. E um último ponto que nós queríamos destacar para vocês é sobre o serviço de transporte com Burstable. E aí eu vou convidar o Gabriel para novamente abordar um pouquinho sobre esse assunto. Bacana, Márcio. Como eu falei, até no caso de sucesso que a gente utilizou, que o cliente estava precisando de um transporte para abrir um novo POP numa outra localidade, que o caso era Fortaleza, a Globinet ela disponibiliza em toda a sua rede o serviço de transporte com Burstable. Isso é bem interessante, porque nem todas as carriers conseguem fazer esse tipo de serviço. Então, isso dá ao cliente justamente sem ter previsão de quanto que ele vai utilizar, ou se ele usa aquela rede para poder fazer, por exemplo, uma proteção. Ele tem um serviço que ele contrata no Rio e ele tem um serviço que ele precisa pegar o transporte em São Paulo, por exemplo, pegar a capacidade do PTT São Paulo, mas ele só pega essa capacidade no momento de pico, ou quando o serviço dele de IP de uma outra operadora para de funcionar e ele usa essa proteção. Então, ele fica ali com a banda comprometida, que vocês podem ver aqui nesse desenho. O que vem a ser esse serviço do Burstable, né? Nada mais é que o cliente ter uma banda comprometida, que ele vai falar, eu quero 2 GB de banda comprometida, só que a largura de banda que vai ter ali vai estar limitada pela porta dele de 10 GB, pode ser 40 GB, como pode ser 100 GB, e ele vai utilizar naquele momento que ele tiver a necessidade de pico, alguma coisa desse tipo, ou para salvar uma rota. E ela é feita através, na hora de fazer o invoice, né, na hora de fazer a fatura do cliente, ela utiliza o 95 percentil. O que vem a ser isso? Então, é descartado os 5% do maior tráfego e os 5% do menor tráfego. Então, aquelas rajadas que o cliente passa, elas são descartadas. Então, com isso, o que o cliente tem? Ele pode utilizar uma capacidade maior no momento de necessidade dele. Então, por exemplo, ele está sofrendo, vamos supor, a gente tem clientes que necessitam disso, pegar uma capacidade no PTT para quando cai um serviço dele. Ou ele quer abrir um novo POP e não sabe quanto de banda que ele vai precisar de fato naquele momento. Então, a gente consegue fazer essa entrega para ele do serviço de Burstable. E o mais interessante ainda, essa capacidade disponível, ela fica reservada ao cliente. Então, a Globinet não faz o oversubscription. Então, se o cliente tem 2 GB de banda contratado e solicita um Burstable até 10, aqueles 8 GB de banda ociosos vão estar ali separado, reservado para aquele cliente. No momento que ele precisar utilizar, aqueles 8 GB vão estar ali disponíveis para esse. Então, ao longo desse webinar, a gente contou aí com todas essas diferenças que tem os serviços, seja ele o EVPL, seja ele o Wave, e no caso da Globinet, a gente ainda tem o serviço EVPL Burstable, né, que é o EVPL Advanced, que permite você utilizar o Burstable. Então, a gente vai fazer só um resumo aqui rápido, o Márcio vai vir para fazer um resumo, para poder amarrar de vez, acho que essa diferença que tanto usuário pergunta para a gente, eu quero um serviço Wave, eu quero um serviço EVPL, e qual que é a diferença dos dois? A diferença a gente vê que muitas vezes não é só preço, tem várias coisas que podem ser diferenciadas no serviço. Se você procura um serviço de streaming, se você procura um serviço de baixíssima latência, se você procura um serviço de alta disponibilidade com proteção, né? Então, Márcio, vamos só fazer aqui um amarrado para o pessoal entender, a gente fixar a ideia na cabeça do pessoal, qual é a diferença dos serviços. Legal. Então, vamos lá. Se você precisa de um transporte protegido, com a maior disponibilidade possível, com a maior granularidade, ou que tenha a opção de Burstable, seu produto provavelmente será um EVPL. Ele que melhor lhe atenderá. Se você precisa de um serviço também com alta disponibilidade, mas que a preocupação maior seja o custo, ou que a rota dele seja sempre a mesma, ou que o serviço seja sempre 100% transparente,
Provavelmente o serviço que se encaixa na sua necessidade é o serviço Waveland. Claro que elas não são as únicas diferenças, né? Mas esperamos que tenhamos esclarecido ao menos algumas delas para vocês. Retorno para o Gabriel para as considerações finais. Na verdade, a gente tem algumas perguntas aqui que a gente separou, que o pessoal está enviando, e deixa eu dar uma lida aqui para vocês. Acho que a primeira que separaram aqui e botaram para a gente é se a Globinet pode vender serviços de transporte fora dos seus POPs. E aí, Márcio? Podemos vender sim. Em casos assim, nós contratamos parceiros que vão prover a última milha e nós podemos entregar um serviço até onde o cliente deseja. E tudo isso sob a responsabilidade da Globinet. Podemos vender sim. Exatamente. E parceiros que são homologados pela Globinet, né? A gente lida muito com isso aqui no mercado, a gente tem muito cliente que é parceiro nosso, seja fornecedor, seja ele só como cliente, e a gente utiliza esses serviços também de qualidade dos nossos clientes, a gente homologa e entrega o serviço de última milha, seja qual for a localidade do Brasil, dos Estados Unidos, de outro país da Argentina, a gente entrega para você o nosso serviço com toda a qualidade da Globinet através de um parceiro que esteja homologado pela gente. A outra pergunta é: a capacidade máxima dos serviços Wave é 100 GB? Isso. Então, nós temos as duas opções, 10 ou 100 GB. Mas é claro, né, se o cliente quiser contratar, por exemplo, N 10 GB, 2 100 GB, 3 100 GB, nós podemos fornecê-lo, inclusive, né, por rotas diferentes. Exatamente. Lembrando também, aproveitando essa pergunta, que a granularidade do EVPL ela já permite de 1 GB a 100, onde você pode contratar 1, 2, 3, 15, 16, 25, 92, 93. O EVPL ele permite isso, a granularidade é maior do serviço. Uma outra pergunta é se a Globinet oferece serviço de colocation nos seus POPs. No Brasil, nós temos 2 Edge Data Centers, que estão em Fortaleza e no Rio de Janeiro. Sim, nós podemos oferecer serviços de colocation nesses POPs, sim. Exato. Lembrando que tanto o POP do Rio de Janeiro, o Data Center do Rio de Janeiro, quanto o Data Center de Fortaleza, ambos são PICs. O de Fortaleza é o PIC central, o do Rio de Janeiro faz parte do PTT Rio, e em São Paulo, os nossos POPs, a gente está localizado também nos PICs do PTT. Tem uma outra aqui, Márcio, se a Globinet pode vender serviço Wave protegido por diversas rotas, por exemplo, se a gente consegue prover o serviço Wave protegido. O serviço Waveland é um serviço flat, né, como nós comentamos durante a apresentação. Mas, caso o cliente deseje, nós podemos, por exemplo, prover 2 waves por rotas distintas. Então, o wave não será protegido, ele continua flat, mas o serviço final do cliente pode ser um serviço protegido, porque nós vamos oferecer waves por rotas distintas. Exato. E lembrando também, mais uma vez, todo o sistema submarino da Globinet ele é protegido fim a fim. A gente tem um anel no Atlântico que provê a Globinet prestar serviços protegidos. Então, a gente pode fazer 2 100 GWave para qualquer localidade que você queira da Globinet, com rotas 100% divergentes. Bom, eu acho que é isso. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Qualquer pergunta que não tenha sido respondida aqui, até para não tomar muito do nosso tempo e do tempo de vocês principalmente, a gente vai estar encaminhando aí a resposta para quem enviou aqui no chat. Agradeço a presença de vocês. Tem uma rápida pesquisa aí de satisfação depois desse webinar, quando você encerrar, que é através dela que a gente sabe qual que vai ser o próximo assunto. Então, esse a gente foi um assunto que foi bastante comentado e solicitado para que a gente fizesse a diferença dos serviços. A gente trouxe para vocês, a gente espera que o próximo que vocês solicitarem a gente possa trazer também e estar respondendo todas as dúvidas e tirando todas as dúvidas de vocês. Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Não deixem de fazer cotação desse serviço se vocês tiverem necessidade, ou se vocês tiverem a curiosidade, quiserem receber todo o material explicando cada um dos serviços, você pode contatar também a Globinet, basta acessar o site www.globinet.net. Lá você pode solicitar uma cotação, você pode solicitar o envio de materiais e você pode entrar em contato direto conosco e um gerente de conta vai estar procurando você para poder estar sanando todas as suas dúvidas. Obrigado
Obrigado, Márcio, mais uma vez. Espero que fiquem todos bem. E um abraço a todos e uma boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui.